O fenômeno dos OVNIs e seres extraterrestres tem fascinado e intrigado a humanidade há décadas. Porém, para alguns, a ideia de vida alienígena visitando nosso planeta não passa de um engano demoníaco. Muitos acreditam que tais manifestações são intrusões espirituais disfarçadas para desviar a atenção da verdade espiritual. Acreditam que as supostas naves extraterrestres e seus tripulantes são, na verdade, manifestações demoníacas que buscam confundir e enganar a humanidade. Os objetos voadores não identificados, OVNIs, são frequentemente ligados a eventos sobrenaturais e a relatos de encontros com seres alienígenas. No entanto, a similaridade entre os relatos de OVNIs e de demônios ao longo da história levanta a possibilidade de que estejam relacionados. Os supostos extraterrestres possuem características marcantes que se assemelham não apenas em sua aparência e comportamento, mas também em suas reações emocionais. Poderiam os OVNIs ser apenas uma enganação demoníaca, parte de um mistério que desafia nossa compreensão da realidade? Será que literalmente milhares de extraterrestres genuínos atravessariam distâncias incomensuráveis simplesmente para ensinar a filosofia da nova era, negar o cristianismo e apoiar o ocultismo? Por que eles fariam isso com preponderância se tal atividade já é feita por muitas pessoas neste planeta? E por que os alienígenas possuiriam e habitariam os corpos das pessoas assim como os demônios fazem se fossem realmente extraterrestres avançados? Por que mentiriam consistentemente sobre coisas que sabemos serem verdadeiras e por que enganariam propositadamente aqueles escolhidos a quem contatam? É por tudo isso que vários ufólogos concluíram que os OVNIs são reais, mas não necessariamente se originam de outros planetas, e que o mais provável é que estejamos lidando com um fenômeno parafísico multidimensional que é em grande parte nativo de nosso próprio planeta. Uma teoria derivada da ficção científica que foi consagrada devido ao cientificismo cada vez predominante, é a de que os OVNIs são naves espaciais vindas de outros planetas. Alguns contatados chegaram a afirmar que os OVNIs fazem parte da hoste angélica de Deus que preside os assuntos físicos da criação universal. Os extraterrestres são surpreendentemente parecidos com anjos em algumas de suas aparições relatadas, e isto não pode ser negado. Mas o que é frequentemente esquecido é que os próprios demônios bíblicos são anjos caídos, em guerra com Deus e com o homem. São espíritos mentirosos que procuram enganar as pessoas espiritualmente, valendo-se de todas as artimanhas possíveis. Embora a crença na origem extraterrestre dos OVNIs seja predominante em relação ao fenômeno, vários pesquisadores importantes estão convencidos de que isso é insustentável. Em seu lugar, eles propõem uma teoria que examina imparcialmente a natureza oculta do fenômeno OVNI. Essa teoria considera que os OVNIs representam uma forma de vida inteligente presente desde o início dos tempos, mas oriundos de outra dimensão ou realidade coexistente com a humanidade. Independentemente de sua origem, os OVNIs são vistos como um fenômeno psíquico dotado da capacidade de interagir com a nossa realidade. Na verdade, poucos pesquisadores imparciais podem negar logicamente que as experiências com OVNIs sejam de natureza oculta. Se catalogarmos as características básicas do ocultismo e as compararmos com o fenômeno OVNI, descobriremos uma semelhança essencial. Ainda que poucos, alguns ufólogos anteriormente comprometidos com a hipótese extraterrestre foram convencidos de que os OVNIs são de natureza parafísica ou ocultista. E que suas manifestações têm muito mais a ver com o religioso e o paranormal. Mesmo pesquisadores não cristãos chegaram à conclusão de que o fenômeno OVNI é oculto. Se conseguirmos estabelecer que o mundo do ocultismo é a obra-prima do Satã bíblico e de seus demônios, é lógico concluir que os OVNIs representam um fenômeno demoníaco com uma agenda oculta. Satanás e seus demônios estão por trás do mundo do ocultismo e da nova ordem mundial. Os ufonautas, na maioria das vezes, são assumidamente maus, sádicos até, mas os ufólogos da linha angelical tentam interpretar os contatos para fazer parecer que as entidades são benevolentes, apesar dos dados indicarem que são muito diferentes do que aparentam ser. Essas entidades possuem uma inteligência ardilosa o bastante para enganar as pessoas, fazendo-as acreditar que se importam conosco e com toda a humanidade. No entanto, a angústia que provocam nunca cessa, seja espalhando caos e confusão em suas aparições estranhas e imprevisíveis, seja abduzindo indivíduos e infligindo-lhes todo tipo de sofrimento. Por conseguinte, as sérias perturbações mentais e espirituais que frequentemente afligem aqueles que têm contato com seres extraterrestres são extremamente comuns. Essas experiências envolvendo OVNIs geralmente apresentam elementos perturbadores, como controle mental intrusivo, perda de tempo inexplicável, ocorrência de eventos sobrenaturais, transformações extremas na personalidade, efeitos colaterais persistentes e intensos.
Sensação de terror e conexões com crenças pagãs antigas. Infelizmente, os seres demoníacos possuem uma habilidade insidiosa de atrair pessoas desavisadas de maneiras sinistras. Apesar do mal que causam, existem aqueles que os defendem. Será que seres extraterrestres, tecnologicamente e espiritualmente avançados, realmente praticariam abduções e torturas medievais ao chegar à Terra? Muitos dos que afirmam ter sido abduzidos descrevem a experiência como maligna e demoníaca, devido aos abusos mentais, em alguns casos, físicos. Se esses seres evoluíram para uma sociedade iluminada, dedicada à exploração benevolente do universo, seria contraditório agir de forma tão violenta e cruel. A percepção de hostilidade por parte dos abduzidos levanta questionamentos sobre as verdadeiras intenções e natureza desses supostos visitantes alienígenas. A conclusão mais simples que podemos tirar é que não estamos sendo contatados por visitantes amigáveis, e sim por seres demoníacos. Um espírito demoníaco pode aparecer na forma que quiser e dizer qualquer coisa. Eles adoram enganar. Os que estão sequestrando milhares de pessoas, nada mais são, portanto, do que bons demônios à moda antiga, fazendo o que fazem de melhor, roubar almas, como concluíram vários pesquisadores. O que poderíamos esperar no final dos tempos em nossa cultura avançada senão algo condizente com ela? Qual a melhor maneira de nos atrair e nos enganar do que com visitantes extraterrestres? Com o surgimento do fenômeno OVNI, surgiu também um novo culto altamente destrutivo, que prega a eliminação de pessoas consideradas inadequadas para a nova ordem. Os seguidores da nova era denominam essa prática como limpeza espiritual. Há relatos sobre entidades demoníacas que estão à espreita, em busca de possíveis candidatos cujas mentes e cérebros possam ser invadidos e possuídos, alimentando-os com histórias fantasiosas e mentiras. Preparando-os para um destino trágico? O fenômeno dos OVNIs é frequentemente associado a manifestações demoníacas devido às semelhanças nos métodos de contato. A comunicação com supostos extraterrestres através de práticas de canalização e outras práticas ocultas levanta questões sobre a verdadeira origem desses seres. Muitos estudiosos observam paralelos entre contatos de OVNIs e técnicas espiritualistas como escrita automática e telepatia. Essas semelhanças levam a questionamento da natureza desses encontros e se há alguma conexão com o mundo do ocultismo. Em várias situações, a experiência de contato, que é central no mistério, ocorre durante um estado de consciência alterado. O indivíduo contatado assume um papel semelhante ao de um médium espiritualista, um místico religioso, um xamã, entre outros praticantes. Alguns contatados estabelecem comunicação com os ufonautas após rituais preparatórios que lembram uma sessão espírita. A possessão espiritual é um elemento proeminente no ocultismo, e na ufologia a pessoa pode ser também dominada pela entidade invasora, de forma voluntária ou involuntária, sendo controlada para diferentes propósitos. O fato de seres avançados do espaço exterior preferirem possuir as pessoas à maneira dos demônios medievais, é mais uma prova de que estamos lidando com um fenômeno demoníaco. Se realmente estivéssemos sendo contatados por civilizações extraterrestres altamente avançadas, poderíamos esperar alguma evidência disso nas milhares de mensagens transmitidas a intermediários humanos. Infelizmente, essas mensagens não refletem uma cultura científica altamente avançada, mas sim, refletem o antigo sistema do paganismo e do ocultismo perpetuado por fraternidades esotéricas desde tempos imemoriais. As mensagens transmitidas pelos supostos extraterrestres desde o início da década de 1950 têm muitas semelhanças com a mensagem da religião moderna da nova era. Alguns acreditam que foram os contatados por OVNIs que deram início ao movimento da nova era. O conteúdo das mensagens desses seres avançados e do espaço desafia a validade do cristianismo e propõe uma nova era de iluminação espiritual. Os ensinamentos enfatizam a busca por conhecimento espiritual e a conexão com forças cósmicas, o que vai de encontro às crenças tradicionais e aponta para um futuro de evolução espiritual e consciência expandida. Os seres extraterrestres chegaram proclamando o início de uma nova era de sabedoria oculta, onde a ligação entre Deus e o homem se funde em uma essência divina única. De acordo com eles, entidades alienígenas vieram para orientar a humanidade na transição das antigas crenças para uma evolução espiritual. Eles alertam que transformações significativas e medidas de controle social autoritário podem ser necessárias para proteger o planeta. A presença desses seres do espaço desafia nossa compreensão da realidade, mas sua mensagem indica um novo caminho em direção à harmonia universal. Assim como os demônios, os extraterrestres também têm o poder de controlar os nossos sentidos, incluindo os sensoriais e alucinatórios. Em outras palavras, eles influenciam a mente e suas percepções, incluindo todas as percepções visuais e auditivas.
Eles têm a capacidade de produzir um cenário visual completo e o fazem para produzir experiências que podem ser aterrorizantes. Para entender como uma experiência OVNI pode ser percebida como real, e ainda assim não ser, considere as abduções. Apesar de ter havido milhares de alegados sequestros, nunca foi produzida uma única partícula de prova que consubstanciasse as afirmações de que pessoas estão sendo levadas a bordo de naves extraterrestres. A hipnose regressiva é a única via de recuperação de memórias perdidas, e sintomaticamente tornou-se uma obsessão fanática entre os ufólogos. No entanto, as lembranças restauradas com a hipnose não provam absolutamente nada em termos substanciais. Um fator de resistência por parte dos ufólogos para a aceitação de que extraterrestres não são mais do que demônios, é a imagem estereotipada desses seres em formas monstruosas e semi-animalescas, dotadas de chifres e rabos. Ainda que alguns aliens tenham sido descritos exatamente com tais características, vide que o próprio extraterrestre visto em Varginha possuía 3 protuberâncias na cabeça. Os demônios não possuem uma forma fixa e podem assumir qualquer aparência, inclusive a de pessoas belas. O mais importante é que são seres extremamente poderosos que habitam um nível espiritual diferente. São seres sobrenaturais moralmente corruptos e inimigos da humanidade. Sua natureza maligna e influência negativa os tornam uma ameaça constante para aqueles que buscam viver em paz e harmonia. Neste momento, é provável que muitos estejam se questionando sobre a motivação por trás da escolha desses supostos seres extraterrestres de se apresentarem como algo que não são, promovendo assim a ideia de vida além da Terra. A explicação para isso pode residir no objetivo desses seres de desviar a atenção da humanidade do verdadeiro Criador, cativando-a com a perspectiva de alienígenas e tecnologias avançadas. Ao fazer com que as pessoas acreditem em uma realidade onde não estão sozinhas no universo e onde existem seres mais poderosos, eles podem desviar a devoção e adoração que deveriam ser direcionadas ao Criador. A estratégia dos seres poderosos que se passam por extraterrestres é clara: ao criar um culto à vida em outros planetas, eles desviam a atenção da humanidade do verdadeiro Criador. Ao fascinar e seduzir as pessoas com a ideia de uma vida alienígena, eles conseguem manipular mentes e corações, afastando a humanidade da verdadeira fé e adoração. Assim, seu plano é minar a fé nas divindades verdadeiras e substituí-las pela crença em seres de outros mundos, desviando a humanidade do caminho da espiritualidade. A estratégia também busca afastar as pessoas da conexão com o Criador, substituindo-a pela adoração a seres extraterrestres. Antes do surgimento da era espacial, criaturas demoníacas costumavam ludibriar os incautos se fazendo passar por espíritos de humanos falecidos, com o intuito de enganá-los. Com o advento da era espacial, uma multidão de indivíduos passou a ansiar por um eventual contato com uma civilização avançada vinda do espaço. Na esperança de obter respostas para os grandes enigmas que nos atormentam há séculos, bem como soluções para questões prementes como fome, pobreza, conflitos armados e enfermidades. Portanto, não é surpreendente que os demônios, cujo principal objetivo é enganar espiritualmente e afastar as pessoas de Deus, aproveitem-se desse desejo e busquem pervertê-lo em seu favor. Para muitos, a crença em OVNIs extraterrestres se tornou um substituto para a fé pessoal em Deus. O fenômeno OVNI contribui para rebaixar a condição da humanidade no universo, de uma criatura divina para apenas mais uma espécie entre muitas, sendo considerada uma das mais primitivas e atrasadas. Da posição de destaque como coroa da criação de Deus e aquele por quem Cristo se sacrificou, passamos a uma posição infinitamente inferior entre as milhões de espécies mais avançadas no universo. Uma afirmação frequente feita pelos contatados por OVNIs é a de que a humanidade só irá progredir espiritualmente se certos elementos indesejáveis forem removidos da Terra. Os extraterrestres alegam que cuidarão dessa limpeza em substituição à segunda vinda de Cristo. Com isso, os OVNIs parecem querer desempenhar seu próprio papel na escatologia bíblica, oferecendo um governo único mundial e uma religião única mundial, em vez da parousia e do juízo final. As filosofias dos contatados frequentemente envolvem a crença em raças superiores e sistemas totalitários que suprimem a democracia. A ufologia promove intensamente a ideia de unificação política e religiosa, sendo este um tema amplamente presente no fenômeno OVNI. A busca por um governo único e uma religião mundial é uma constante nos relatos de contatos com seres extraterrestres, refletindo a visão de um futuro utópico e harmonioso. Acredita-se que através da interferência alienígena, a humanidade poderá alcançar um estágio de evolução que transcende as divisões e conflitos do mundo atual. Este vídeo faz parte da série Aliens são demônios ou demônios são aliens, sendo a 5ª parte. Recomendo que assista os vídeos anteriores disponíveis neste canal para uma experiência completa.
Para ter acesso ao conteúdo completo, visite meu Patreon, onde você pode se tornar meu patrono e desfrutar de centenas de conteúdos exclusivos. Não se esqueça de deixar seu like, comentar, compartilhar, se inscrever, se tornar membro e me seguir nas redes sociais. Agradeço imensamente pelo apoio e espero vê-lo na próxima transmissão.